Show. Aí assim, ó, agora ele já tá gravando, e quando já tá gravando, a gente finge que não tá gravando pra fazer o bagulho ficar gravando. Aí ele fica ali gravando, não tem problema. Quem tá vendo, achando que a gente já tá gravando. E agora tá gravando de verdade. Eu tô aqui com o Marcelo, tá vendo? Show. Aí quando você vê, você já tá gravando, cara. Aí não tem constrangimento. Sentido. Gostei muito. Você já chega e já vê, já tá tudo gravando. Agora você não pode ficar olhando pra câmera, você tem que pro bagulho, você tem que olhar pra câmera. Tem que olhar pra câmera, tá certo. É assim mesmo. Mas isso tem a ver também, porque a gente é obrigado a olhar pras coisas que estão em movimento. Perfeito, exatamente. Então, assim, nossa visão panorâmica. A coisa tá mexendo ali. Tá mexendo ali. Eu tô mexendo ali. Com delay, inclusive. E com delay. E é bizarro. Então você tem que abstrair e olhar a sua palavra. Perfeito. Porque tem gente assistindo. Gente, tudo bem? Eu sou o Daniel. Tô conversando com o Marcelo. Marcelo, se apresente para as pessoas. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Salles. Trabalho com acessibilidade há um bom tempo. Atualmente no Itaú, focado 100% em acessibilidade, falando desse tema aí, não só dentro do Itaú, como fora dele aí. Inclusive, assim, acessibilidade que nesse caso a gente vai restringir para acessibilidade no mundo digital. Perfeito. Bom dizer. Vamos restringir o que a gente está falando. Exatamente. Não estamos falando de rampas que não sejam rampas virtuais. Nesse momento, não. Então, beleza. E aí a gente vai conversar... Na verdade, nós vamos fazer 2 vídeos, gente. Esse é o primeiro vídeo, onde a gente vai falar de um assunto, depois a gente vai continuar o vídeo, porque a gente estava falando assim antes, pô, vamos conversar disso, vamos conversar daquilo, e já faz 1 hora que a gente está conversando sem gravar, e falando assim, já dava para ter feito uns 4, 5 vídeos. 5 vídeos, perfeito. Então a gente vai dividir para ter vídeos mais curtos para vocês. Então hoje, primeiro nós vamos falar sobre agora... O design inclusivo. Design inclusivo. Então o primeiro assunto é design inclusivo. Na verdade, sim, o Marcelo lançou faz 3 dias o designinclusivo.com. Designinclusivo.com. É uma tradução do material já existente há um bom tempo, na verdade, e como a gente sempre tem falta de materiais bons em português, então eu decidi traduzir para o português, adaptando para o contexto nacional também. Legal. E o que é design inclusivo? É você justamente não disponibilizar todos os seus conteúdos para qualquer tipo de pessoa, independente do lugar que ela acesse. Na verdade, eu faço um paralelo com a própria acessibilidade. A acessibilidade as pessoas sempre associam com algo relacionado a pessoas com deficiência. Todos os lugares que eu vou falar, todas as pessoas que vão conversar, quem não conhece principalmente o assunto. Mas a partir do momento que você pensa que a acessibilidade é disponibilizar o seu conteúdo da melhor forma possível para qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa, independentemente do lugar que ela esteja acessando, se torna mais fácil de você pensar o que é de fato acessibilidade. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa sem deficiência, enfim, o seu conteúdo tem que estar disponível para todas essas pessoas. Muito legal. E que, inclusive, assim, tem sido o trabalho da sua vida hoje em dia, né? Basicamente. A gente estava conversando disso, que assim, tem dia que ele dá 3 palestras seguidas do assunto, né? O bicho tá que tá. Na verdade, o pessoal tá convidando, eu tô indo e vamos embora. Se tornou, de fato, um propósito. Isso é bem legal dizer. Muito bom. Porque... Que você veste no peito. Que eu visto no peito. Tem o projeto acessibilidade.de, mas, enfim, começou de forma devagar, como as pessoas começam, mas eu costumo dizer que uma vez que você é mordido pelo bichinho da acessibilidade, cara, é um caminho sem volta. Que bom, né? Que bom. Que bom. E a gente também tava conversando que esse bichinho que pica as pessoas, ele tá picando as pessoas já faz muitos anos, né? Desde que a HTML começou, isso aí já era falado e inclusive, eu até entendo que muitas coisas das primeiras versões das páginas de internet de, sei lá, séculos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, eram até mais acessíveis do que as coisas que a gente cria hoje, né? De certa forma, sim. Porque era mais simples, era tipo, a semântica também tinha menos tag pro cara fazer, tinha aquele conjunto de coisas dos H1s, todos, os Hs e os lis. Na verdade, a língua HTML, que é uma língua de marcação, é sempre importante dizer, não é linguagem de programação, é linguagem de marcação. Ela é simples de ser compreendida quando você associa com a arquitetura de informação. A gente até estava brincando sobre isso. Que uma vez que você pensa em texto corrido, um arquivo TXT, em que você vai ter que adaptar a arquitetura de informação daquele conteúdo, em que você vai ter que definir o que é um título de nível 1, o que é um título de nível 2, o que é uma lista ordenada, o que é uma lista não ordenada, o que é um bloco de texto. Uma vez que você está fazendo a arquitetura do seu conteúdo, de certa forma você está fazendo também um trabalho de HTML. A questão é identificar as tags. Toda tag de HTML tem um significado semântico, daí vem a semântica do HTML. E quando você faz essa associação, fica muito mais fácil de você compreender e a importância disso também. E é muito legal porque todas as coisas andam juntas, né? Então, assim, a estrutura do HTML com a sua semântica, com a sua ordem,
do que as coisas são colocadas na tela, versus acessibilidade, versus a indexação para mecanismos de busca. Perfeito. Tudo é correlacionado, né? Tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Uma vez que você trabalha para um tipo de conjunto de informação, indiretamente você está... Na verdade, diretamente você está atendendo também outra questão. Que é que tem um pouco a ver com o design inclusivo. Às vezes, e também a questão do design universal. A principal diferença dessas situações... Bom, eu ia perguntar isso também, se design inclusivo é a mesma coisa que design universal. A principal diferença, na verdade, é que quando você trabalha, por exemplo, com acessibilidade, você está tornando as coisas mais acessíveis. Quando você trabalha com usabilidade, que é uma vertente ali, a usabilidade você está focando em públicos-alvos específicos, né? Então, normalmente você utiliza personas nos seus projetos. E quando você trabalha com o design universal, já é diferente. O design universal, você não está focando em personas. As suas coisas vão funcionar para qualquer pessoa. Mesmo que você foque o seu produto para um determinado grupo de pessoas, você vai... outro grupo de pessoa que não foi aquele foco inicial vai conseguir utilizar o seu produto da mesma forma. Então, você traz benefício para todos, né? Exatamente. Assim, você não restringe para todos, perfeito. Você não restringe. Muito legal. E esse seu projeto que você publicou, então, recentemente, que está novo, vamos mostrar o projeto pessoal. Peraí, gente, peraí. Podia estar usando o botãozinho, tá vendo? Podia estar usando o botãozinho. Podia ter um botãozinho na mesa ali, mas não vou. Quer usar o botãozinho? Eu quero usar. Qual que é? Mão 2. Para vocês entenderem, eu tenho um controle aqui na mesa dele que é fantástico. Então ele tem um atalho. Então você clica no atalho, olha lá que legal. Tá vendo? Clicou no atalho, ele já vem sozinho. Cara, eu tô me sentindo a Kéfera. A Kéfera. Está sendo. Hoje você está sendo. Hoje você tem esse papel de Kéfera. Sensacional. Então esse é o projeto que você então acabou de colocar. Então, princípios do design inclusivo. É isso aí. Na verdade, como eu comentei, o texto não é meu, a única coisa que eu fiz foi... Vou até voltar aqui, vou inverter a ordem aqui até para falar. Isso aqui é uma adaptação. É adaptação, eu incrementei e contextualizei com coisas relacionadas ao Brasil mesmo, porque tem algumas traduções, né, de conteúdo que não é tão relevante e não faz muito sentido com base no que as pessoas fazem lá fora. No contexto daqui. No contexto daqui, exatamente. Então é importante dizer que o Inclusive Design Principles, ele foi desenvolvido por essa galera que está ali, o Renny Swan, o Ian Palce, o Haydon Pickering, tem muitos artigos bem legais no Smash Magazine. Muito bom. E a Leonie Watson também, que já é velha de guerra de acessibilidade. E aí eu simplesmente peguei o conteúdo que eles tinham, fiz a tradução para o português brasileiro e fiz algumas adaptações desse conteúdo. E você enriqueceu um pouco o conteúdo, né, para a nossa cultura, né? Exatamente. Então, basicamente, assim, você tem explicando o que são esses princípios. Quando a gente está falando de princípio, você está falando também que você vai explicar a aplicação deles ou... Você tem exemplo? Como é que funciona? Na verdade, assim, o site ele traz alguns exemplos. O foco é os princípios. São os princípios, porque os princípios é basicamente heurísticas ali, e as heurísticas são fundamentais para a gente entender o processo e a base de tudo. Mas, como eu aplico, né, no dia a dia? Como eu aplico uma heurística? Então, é interessante você trazer alguns exemplos. Por sinal, os exemplos que estão no site hoje são clicando aqui, né? Eu clico aqui, ele libera os exemplos. Exatamente. E aí os exemplos que tem são exemplos, e assim, tem 3 ou 4 exemplos em cada um, mas não é só isso, gente. Isso é como o nome está dizendo. É só um exemplo. São exemplos. Só um exemplo. Isso não é o todo. Exatamente. Ali é só para você ter uma ideia, uma noção de aplicação. Agora, se a gente pegar casos de uso do dia a dia, cara, milhões, centenas de casos. Porque na verdade essas coisas se aplicam a tudo, né? Então não dá para você... Todas as coisas do mundo são exemplos, né? Então todas as coisas são exemplos. E vamos ver, assim, a gente não precisa hoje falar de tudo que está aqui, mas esses 7 que estão aqui eram os mesmos 7 que tinha na lista original ali, basicamente. Exatamente. São os mesmos que estavam na lista original. E se você fizer uma associação com o design universal, com os princípios de design universal, que a gente estava falando, né? Escrito pela Universidade de Carolina do Norte, ele é focado no mundo físico, né? E já esses daqui são adaptados para o mundo digital. É importante dizer isso também. Inclusive, esses dias eu respondi um comentário no LinkedIn mesmo, em que houve um complemento de informação. Infelizmente, eu não lembro o nome da pessoa, mas... mas depois a gente procura e a gente põe nos comentários. Coloca nos comentários. Na descrição. Na descrição. Você pode falar que é na descrição do vídeo, agora que você está sendo no YouTube. Perfeito. E aí na descrição do vídeo vai estar o seu nome, eu não esqueci de você. E você coloca também um efeitozinho se você conseguir no vídeo. A gente põe uns efeitozinhos, põe tudo, põe um balãozinho. Exatamente. Aqui chegou o After Effects. Mas o que é relevante é que assim, foi um complemento bem legal porque a pessoa ela complementou justamente trazendo essa questão do design universal para outras questões. Só que a gente leva em consideração que este cara aqui, este site, ele é específico para o digital.
Tá. E você tem algum que você acha bacana, assim, que a gente pode falar rapidinho e que... Então, o problema é esse. Todos são, né? Vamos colocar a pessoa aqui. Vamos sortear, então. Eu devia ter trazido um dado, porque tem 7. Que eu não tenho nenhum D7 aqui. Você jogava RPG? Não, eu jogava, Fala a verdade. mas eu não era muito fã. Você não tinha lá o D20, o D15? Não, eu tenho os dados. Tem os dados. Os dados eu tenho. Porque a gente pode jogar no par ou ímpar. Eu jogo um número, você joga outro que der, a gente faz. Beleza. Vai. 1, 2, 3... Não precisa falar que é par ou ímpar. Então tá. Você joga qualquer número que você quiser, eu jogo qualquer número aqui. Tá bom, vai. Vamos ler já. 4. Beleza. Dar controle. Dar controle. Todos os usuários precisam ter o controle da situação. Tipo assim, a gente precisa fornecer o controle ou dar o controle para o usuário. A gente também não pode remover os controles ou desativar controles do usuário. Vou dar um exemplo. Todos os aplicativos, eles não deveriam ter a pinça, o movimento de pinça ali, o zoom, removido. Por quê? Porque os usuários com baixa visão, por exemplo, utilizam o celular bem próximo aqui ao rosto, normalmente com o zoom ativado, em torno de 300% a 400%, e em alguns casos com o leitor de telas ativado também. Isso é só um exemplo, né? Um caso de uso. Ou então... Só para até especificar, gente, porque assim, você poderia programar uma página sua para ficar travado o view dela em 100%. Então, assim, se a pessoa fizesse assim, não ia acontecer nada com o site. E isso daí atrapalha as pessoas, porque tem um monte de gente que fala, eu não consigo ler se eu não ampliar. Você tem que permitir e inclusive tem um erro aí no meu site, no designinclusivo.com, que o que dá um tapa na cara. Tem um erro. O que acontece? Quando você dá zoom, abra um site no mobile, no celular, e aí vocês vão verificar que ele vai se encaixar bonitinho na tela. Deem o zoom usando a pinça, só que vocês vão perceber que está acontecendo o seguinte, ele não está se adaptando à tela, mas está gerando scroll horizontal e vertical. Tá. Então, segundo a WCAG, a gente não deveria ter o scroll em ambas as situações. Tá. Ou é vertical ou é horizontal, dependendo da situação. Tá. Então, ou seja, eu estou pecando nessa informação e eu com certeza vou chegar em casa hoje e tentar testar. Mas isso é importante, porque se a gente não sabe quais são essas normativas, etc., a gente não pode nunca melhorar, né? A gente tem que saber o que é a regra para poder falar. Perfeito. Não, até para poder saber assim, não, eu estou quebrando a regra por causa disso. Porque tem regras que você fala, putz, nesse caso eu vou ter que quebrar, eu sei que eu estou quebrando, me bate, mas eu estou quebrando essa regra. Muito legal. Você tem que ter noção. É o que a gente estava falando sobre o conhecimento da base. Uma vez que você conhece as heurísticas, você vai saber aonde corrigir, o que fazer. Você pode não saber exatamente como fazer, mas é importante que você tenha um norte, um direcionamento. Aí, o como fazer, você vai buscar depois informações. Mas você tendo o norte, pelo menos se você sabe que você precisa acertar aquilo, que é o meu caso agora, você vai ter que resolver. Tinha mais uma coisa que a gente tinha visto, né? Porque a gente ficou inspecionando o código. Antes da gente gravar, a gente estava falando sobre código HTML. Quer ver? Vamos até falar aqui de código. Ó. Isso daqui é legal porque toda página de internet, assim, a gente sabe que existe um dilema se os designers têm ou não que ficar codificando coisa. Inclusive é engraçado, porque assim, falar a palavra codificar já é uma coisa que um monte de designer não sabe nem o que é. Exato. O que é codificar para poder saber se ele tinha que estar ou não fazendo. Tá? Então, assim, as coisas são construídas por códigos, só que esse código aqui eu não tenho idade para ver código desse tamanho. Então, eu tenho que dar... eu tenho idade para ver código desse tamanho. Eu acho que ninguém tá valendo. Ninguém tá valendo. Vocês estavam só vendo uns... A gente tá falando de acessibilidade. Vamos fazer. Exato. Então, assim, isso seria o equivalente a eu ter dado um movimento de pinça ali, vai. Eu dei um Ctrl mais e ampliei o que eu tô lendo. E o zoom é muito comum, ó. Vou dar um desafio aqui, uma pergunta, na verdade, que normalmente eu faço pra galera. Quem de vocês testa sites e aplicativos com zoom? Nossa. Pum. Não é? Você dá pra saber o que acontece, né? Exato. Quanto quebra. Quanto quebra. Quanto quebra. Porque as coisas quebram, só tem que saber o quanto quebra pra você poder controlar um pouco essa quebra. Exatamente. Quebrou, mas não desgraçou a vida de ninguém. E o que a gente tá falando é basicamente design responsivo, só que você só pensa na responsabilidade em tamanhos de tela. Quando você aplica o zoom, de certa forma, você tá também adaptando o seu conteúdo. Então... isso aí muda tudo, né? Porque você tem que saber se você tá dando zoom e o zoom tá aumentando só o texto, ou o texto tem a imagem. Tem um monte de coisa que você tem que saber o que tá acontecendo. Você tem que adaptar muito. Se as larguras das divs cabem ou não cabem. Então é importante. Mas a gente estava vendo, assim, por exemplo, que nesse caso, um dos cuidados da gente ter, agora mais até do ponto de vista de acessibilidade, é ter um código que é bem feito o suficiente para ser reconhecido por todos esses
mecanismos leitores que não são... O código, ele precisa ser entendido, obviamente, por máquinas, mas por humanos, né? Então, o que a gente trabalha... O HTML é importante você frisar que é uma linguagem de marcação. Então, você tem ali, por exemplo, você clicou, volta aqui, ó, seleciona o H2, por exemplo. Esse cara é simplesmente um título de nível 2. Então, se você pensar como arquitetura de informação e hierarquização de conteúdo, esse cara é um título de nível 2, que se traduz no HTML em Vamos H2. Aqui até para achar ele aqui, ó, sobre esses princípios. O zoom está aplicado agora aqui. No comecinho, mais em cima. Título de nível 1, que ele normalmente é o título principal da sua página. Vamos ver aqui só para mostrar aqui para o pessoal. Que é esse cara aqui. Esse cara aí. Que a gente descobriu que tinha um spam maluco. Tem um spam maluco aí que ele vai sair daí também. Beleza, então esse cara... Até pra vocês entenderem, gente, isso aqui é uma equivalência. Então quer dizer que esse cara foi escrito no código em HTML H1, que é uma marcação arbitrária, que alguém falou que chama H1, podia chamar Pony1, mas chama H1. Então ele chama H1. E esse H1 virou esse cara aqui. Exato. E virou essa aparência por causa de uma outra coisa chamada... CSS. Camadas de front-end. HTML, conteúdo, CSS, o visual e o comportamento que normalmente é o JavaScript. Então, repara uma coisa engraçada, que a gente tem assim, princípios do design inclusivo, com essa diferença de tamanho de corpo, porque você fez um small aqui, para falar que ele era menor, pulou uma linha, quebrou a linha e escreveu o design inclusive. É que você não tem aqui o plugin Web Developer. Quem tiver o plugin Web Developer pode desabilitar ali o CSS. Se bem que quem tem o plugin normalmente já vai saber disso. É interessante para os designers verem o seu conteúdo sem o CSS, sem o vídeo. Falando sério, mas isso é um negócio que é importante. Porque aí você vai falar, entendi, eu estou vendo só a marcação. Porque então isso é muito legal. Se a estrutura semântica estiver adequada, você, teoricamente, vou mudar o layout do meu conteúdo. Cara, você vai mudar o seu layout só mexendo no CSS. A estrutura do seu HTML estiver... A gente estava falando, gente, isso aí não é do tempo de vocês, mas era do CSS Zen Garden. Zen Garden era muito chique. Aquilo era um milagre. A primeira vez que fizeram aquilo, falaram, o quê? O quê? Eu não acredito. O mesmo código? Eu acho que ainda existe. Acho que existe, né? Se você acessar... Eu não vou acessar, meu Deus, só porque eu tô com alergia atacada. Se eu abrir esse negócio aí, eu vou morrer aqui de tossir. Mas basicamente assim, como funcionava o CSS Zen Garden? Você tinha um HTML padrão, você fazia o download desse HTML e você tinha um desafio de mexer no layout só mexendo no CSS. Então, você tem milhares, centenas de layouts diferentes com o mesmo HTML padrão, porém com layouts completamente diferentes um do outro. O desafio era justamente você ter essa questão, aí você fazer... Esse é um layout. Por exemplo, o Daniel acabou de acessar um deles. Aí ele vai clicar em qualquer outro. Você está com um layout completamente diferente do seu conteúdo, só que o seu HTML é exatamente o mesmo. Esse era o desafio. Esse era o desafio. E aí você tem outros layouts aqui, por exemplo, o menu de navegação já não está mais à direita, ele já nem está encontrando mais. Eu acho, Select a Design. Ele vai selecionar um outro. E aí esse outro, ele tem um layout completamente diferente, e esse layout é promovido por quem? Pelo CSS. Então, se você tem uma estrutura correta do seu HTML, cara, você faz isso uma vez só e nunca mais... E é uma coisa muito louca, porque quando a gente pensa no ponto de vista, por exemplo, de um leitor de tela ou do Google, o que ele está vendo não é essa aparência. The Beauty of CSS Design aqui em cima, ou esse... pirula, ele não está vendo isso. Isso, literalmente, eu vou falar a palavrão, literalmente o Google está cagando pro seu layout bonitinho. O leitor de telas está cagando literalmente pro seu layout bonitinho. O que importa é a semântica do código. Exatamente. Você tem um HTML estruturado, então o Google vai indexar adequadamente e o leitor de telas vai ler adequadamente. E todas essas coisas, então, respondem também para fazer essa questão de você proporcionar uma experiência equivalente, das pessoas poderem ter... Tudo começa na semântica. Se você tem uma semântica adequada, você já resolve boa parte dos seus problemas ali, mesmo que você não saiba que está resolvendo, porque a semântica vai se adequar ao que precisa. E é uma coisa que é interessante mesmo, porque é a questão Daniel San da coisa, assim, Mestre Miyagi, que é base forte e karatê forte. Exatamente. Se você tiver a base forte, tipo, o código está bem estruturado, você sabe por que você está fazendo aquele código. Primeiro que isso dura para sempre, porque se a gente pensar em termos de CSS Zen Garden, quando eu dava aula de HTML e CSS, sei lá, em 2002,
3, não sei, a gente já falava disso. A gente tá falando disso agora, tipo, 15 anos depois. O CSS isso continua. O CSS Garden eu acho que é 2003, se eu não me engano. Nossa, vamos ver, deve ter aqui falando isso. Deve ter, mas é 2003. Mas o que acontece? É interessante dizer também que as pessoas às vezes me perguntam sobre aplicativos e se serve para mobile. Esse é relevante porque o HTML, a gente está falando de um código que serve para site. Aí a galera pergunta, porra, mas eu consigo adaptar isso pro celular? Eu mesmo pergunto no vídeo que eu tenho disso daí, eu até perguntei isso para ele. Falei, então, mas você consegue sim, porque se você estiver falando de aplicativos WebView, você está falando basicamente ali de HTML. Se você estiver falando de aplicativos nativos, os frameworks atuais, tanto do iOS quanto do Android, eles suportam acessibilidade muito bem, por sinal. As documentações deles são muito amplas com relação a isso, tem várias explicações, inclusive com comportamentos de uso e experiência muito de legal. Uso. Então, assim, consultem as documentações, porque tem muita coisa ali. Tem. Muito legal. Vou voltar aqui no seu site. Boa. Muito bem. Mais algum outro desse aqui? Quer falar de mais algum? Quer sortear algum? Vamos fazer de novo com o Fórum Inter. Você gostou, né? Gostei. 3. A gente vai falar no ser consistente. Cara, consistência é praticamente o problema do designer. É o maior problema do designer. Ser consistente é um problema que não é só do seu pudim. Tudo tem que saber qual é a consistência da coisa. Exatamente. E assim, a própria palavra já responde. Você tem que manter a consistência das suas aplicações. Há critérios de sucesso, por exemplo, no WCAG, que demandam isso. Se eu tenho um elemento numa tela e um comportamento naquela tela, em outra tela que eu acessar aquele mesmo elemento, eu vou ter o mesmo comportamento. É básico, eu estou instruindo o usuário. E se eu tenho comportamentos diferentes com elementos parecidos, pronto, com certeza você vai ser um problema ali, você vai causar um problema ou uma barreira de comunicação para o seu usuário. Isso a gente não está falando só de usuários que utilizam alguma tecnologia assistiva. Qualquer tipo de usuário. Qualquer pessoa, porque se você falar assim, o site explicou, no primeiro momento que você entra em contato com o site, com o aplicativo, você tem uma coisa e você fala assim, eu vou tocar nessa coisa. Descobri que tocando nessa coisa eu vou para outra página. Então aprendi que essa coisa interconecta coisas. Exatamente. Beleza. Aí no próxima página que você entrou tem uma outra coisa similar, que quando você concluiu, quando eu cliquei eu vim, vou clicar de novo e eu vou de novo. Não vai de novo. Aí você começa a entrar num modo de... Será que eu sou burro? O que aconteceu? E aí tem umas pesquisas que dizem que a gente, hoje em dia, as pessoas mais jovens não falam mais eu sou burro. Elas falam, nossa, mas quem que foi o designer que fez isso desse jeito? Quase isso. E fala, mano, isso tá errado, eu tô clicando, não tá indo. Maldito designer. Ou então eles vão botar a culpa no cara que é dev. No cara que é dev. Porque eles vão falar que o designer fez certo, que quem fez errado foi o dev. Mentira! Na verdade, isso é o que costuma ser o motivo de brigas entre designers e é sempre assim, você viu qual contém design? Por isso que a pessoa ficou falando assim, vamos fazer um design system, não sei o que, por causa disso, mas desenhei um botão azul, porque você vai fazer um monte de botão cada hora de uma cor. Como assim cada hora de uma cor? É tudo azul. Mas esse é um azul, esse é outro azul. Não, azul é azul. Azul é azul. Azul é azul, verde é verde. Há uma diferença. Os designers enxergam mais cores, isso é normal. É normal mesmo. A gente Fúcsia, bonina. Fúcsia. Bonina. Bonina? Não, isso é inventou. Bonina não é. Bonina, pesquisa aí. Bonina. Não, bonina, eu não vou nem pesquisar, porque vai aparecer um monte de coisa errada aqui. Bonina. A bonina parece que assim, fulano bonina a pessoa na praia. Não é isso. Não é isso. É uma cor. É uma cor. É uma cor. Muito bom. Pesquise. Gente, pesquisa, mas toma cuidado. Abre uma aba anônima na hora de pesquisar essa tal. Bonina. Bonina. Isso me lembrou de uma coisa engraçada. Quando eu ia dar aula de HTML para as crianças, a coisa que eu me divertia de fazer era... A gente usava CSS, porque a gente estava fazendo marcação com font color e coisa assim, e tinha um background color. Sim. E quando a gente botava o background color, eu gostava de falar para o pessoal assim, fala que a cor é o seu nome, André. Pra ver que cor fica. E a pessoa, nossa, era seca. Eu vou escrever aqui, André. Ficou amarelo, então eu sou amarelo. Aí a pessoa, Juliana, ficou rosa, eu sou rosa. Então era ótimo ficar fazendo isso. E tinha uma cor muito boa, que era babaca. Babaca, B-A-B-A-C-A, que é um cinzinho azulado. Sim. Então a gente falava, escreve aí babaca pra você ver. Todo mundo ficava feliz da vida. Nossa, babaca é uma cor, então. Não é o caso desse seu Bonina. Porque não é o caso do Bonina, mas isso que o Daniel tá falando é importante, porque assim, as cores que eu estou utilizando, por exemplo, nas âncoras e no coraçãozinho lá no rodapé, se chama tomato.
Tomato. Então, assim... Qual? Aqui, ó, esse coraçãozinho? Tomato. Então, assim, é interessante você... As cores são formadas hexadecimal, RGB, ok, mas aqui eu tô utilizando nomes. Isso aí é interessante. Achei engraçado, porque you say tomato, I say tomato. Você lembra disso? Tem uma musiquinha assim. É Cole Porters. Né? Muito bom. Cara, adorei a conversa. Ó, gente, a gente vai continuar a conversa, mas a gente vai continuar a conversa no próximo vídeo pra falar do quê? Porque a gente tem que fazer isso, que é pros caras quererem ver o próximo vídeo. Sim, é o WCAG. Fala o que a gente vai acontece? falar. Todos os princípios que estão apresentados nesse vídeo são facilmente associados à WCAG. E a WCAG é a base fundamental para você aplicar adequadamente a acessibilidade em seus projetos. Então, WCAG é uma sigla para o quê? Web Content Accessibility Guidelines. A gente vai... Não gostou. Tinha que botar aquele Mas é algo completamente já há tempos, né, que se fala, só que só agora está sendo dada a importância necessária porque a acessibilidade virou lei, as pessoas estão falando obrigatoriamente sobre o assunto e assim vai. Então nós vamos falar disso no próximo vídeo, que a gente já vai gravar agora, mas eu não vou publicar junto, que é pra vocês fazer vocês ficarem vendo o vídeo o tempão aqui. Cara, eu sempre vejo você fazendo isso nos vídeos, mas eu queria ver fazer errado, sim. E quando o vídeo a gente guarda aqueles making off e põe preto e branco, mas eu não vou fazer. Agora eu já desencanei. Se quiser, faz errado. Então. É assim mesmo. Então é isso, gente. Obrigado. Ó, não esquece de curtir. Pede pra eles curtirem o vídeo. Curte o vídeo, por favor. Assinem o canal. Compartilhem com os amigos e comentem se vocês tiverem alguma dúvida com relação. Eu vou colocar, lógico, o endereço, mas de novo, é designinclusivo.com. Isso. Designinclusivo.com. E já dando o outro é guia wcag.com. E aí o próximo a gente vai falar, então, é do wcag.com. Guia wcag.com, que a gente vai falar agora. Então é isso, tchau, a gente se vê já. Valeu, pessoal. Agora tem, aí eu tenho que dar um stop recording aqui, ó. Aí ele para. Ele para. Ele para. Gostei muito.